O ano era 2017 e eu quase perdi minha vida numa escola de samba. Há um tempo atrás eu queria muito desfilar na escola de samba. A gente que foi criado no Nordeste vê as escolas de samba pela TV, a gente acha lindo, acha um show. Até chegar aqui e descobrir que a coisa funciona de um jeito diferente. Chegando no Rio, eu fiz amizade com um rapaz que era envolvido com escolas de samba e ele me convidou a desfilar na escola de samba chamada Unidos da Tijuca. Eu não tenho por que esconder o nome da escola, porque aconteceu o fato e foi televisionado e muita gente nem lembra, mas eu tava lá. E durante os ensaios lá na cidade do samba, que fica no Rio de Janeiro, tem o galpão das escolas de samba. E eu ensaiava num carro, eu fui colocado de destaque no carro. Mas eu achava o carro do lado muito mais bonito. E eu enchia a paciência do pessoal para eu ir pro outro carro. Que eu queria desfilar no outro carro, eu queria aparecer. Eu queria fazer o desejo da minha carne. Eu queria que todo mundo me visse lá sem camisa, sarado. Eu tava com essa mentalidade na época. E não deixaram, eu fiquei até aborrecido. Até que chegou o dia do desfile. E eu fui indignado ainda. O tema do desfile no ano da Unidos da Tijuca era alguma coisa a respeito do povo preto. A letra não falava de coisas relacionadas à religião muito naquele ano, que eu não lembro muito, mas eu sabia de cor. E chegou a hora do desfile. Subi, me botaram lá de destaque, eu na frente do carro, no terceiro pavimento do carro, para toda Sapucaí. E eu olhei do lado, aquelas pessoas gritando de um lado, gritando do outro. O meu carro era logo o segundo, eu acho que era o segundo depois da... Ou era o primeiro ou era o segundo depois da comissão de frente. Ou seja, eu já chegava abrindo tudo também. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, e as pessoas gritando e gritando e gritando e torcendo. E eu fazia assim e tal. Você se sente no auge. Num auge que é fictício, que não é a realidade real. É uma fantasia. É só pro nosso ego. E o carro parou. Estava lá fazendo a coreografia, tinha mais um rapaz de um lado meu, na ponta, outro na outra, e eu no meio de destaque. E o rapaz... A gente estava fazendo as coreografias e dançando a música e tal, o carro para. Porque o carro ele vai parando para poder dar aqueles 50 minutos, uma hora de avenida. Só que eu vi que tava demorando muito. E eles também, e a gente lá dando nome na coreografia, na letra, enfim. Quando de repente o colega do lado me cutuca e faz assim. Lê a boca daquela mulher ali. Aí, em meio àquela multidão, de onde a gente tá, no carro, a gente olha pra plateia, é uma multidão, é um monte de formiguinha. Assim como do outro lado também. Então eu olhava para um lado da Sapucaí, olhava pro outro. E ele falou, ó, aquela mulher ali. Eu olhei a mulher. E a mulher falou a seguinte frase. O carro de trás quebrou. Aí eu falei pra ele, o carro de trás quebrou. A gente parou de fazer, disfarçou, continuou. E olhou assim, quando a gente viu, os olhos de todo mundo tava pra lá. Olhando pro carro de trás. Onde a gente tava, a gente tentou ver um pouquinho. E a gente não tinha dimensão do que tinha acontecido. Mais de 20 feridos, uma ferida grave, que ela estava exatamente aonde eu queria ficar. Então tem coisas que vão acontecendo que você não entende na hora. Você não entende o livramento. Você só vai entender depois. Naquela hora, me deu um alívio no coração. Mas eu não entendi naquela hora. Eu só fui entender tempos depois. Que ali tinha a mão de Deus. Que ali tinha uma proteção de Deus. Deus cuidou de mim ali. Eu poderia não ter sobrevivido. E eu tenho uma teoria, que é coisa da minha cabeça também, mas eu vou compartilhar com vocês. Eu acho que todo ano o anjo da morte passa ali na Sapucaí e leva alguém. Algumas vezes são televisionadas pela mídia, outras não. Lembra da menina que foi imprensada no ano seguinte? E todo ano acontece alguma coisa.
E todo ano também a mídia ela não fala, né? A gente sabe que a mídia e o Estado, o governo, a prefeitura, enfim, eles têm alguma coisa que a mídia ela não fala muito das coisas do Rio de Janeiro em pleno carnaval. Repara isso. Em época de carnaval, né? Para não afugentar os turistas. Eu só fui me dar conta tempos depois. O carro tinha 3 andares e 20 feridos, alguns em estado grave. Teve uma que eu fui pesquisar o nome dela que eu não lembrava para poder fazer esse vídeo. O nome dela chama Elisângela. Não vi mais nada sobre ela. Dizem que ela teve alta, mas não se ouviu falar mais dela. Eu não sei se ela foi indenizada, se não foi. Eu sei que foi um livramento. A gente não entende as coisas de Deus na hora. A gente só vai entender depois. Muito depois. O fato é, eu tava fazendo algo que não tinha propósito, não tinha um porquê. Era pro meu próprio ego. Eu queria estar ali sem camisa, com o corpo em dia. Queria que todo mundo me quisesse, eu queria validação. E essa validação, ela não edifica. Essa validação, ela não te preenche. A paz que eu tenho hoje, eu não troco por nada. Quando eu não tô alinhado com Deus, as coisas não fazem mais sentido. E aí você vai lendo a Bíblia e vai descobrindo coisas. A Bíblia antigamente era tão difícil de ler, tão difícil de compreender. Era uma linguagem as traduções eram tão complicadas. Hoje em dia a linguagem é popular, dá pra você entender, sem muita enrolação. As coisas hoje fazem sentido. E eu tenho fome de palavra e fome de Deus. A paz que Deus mesmo em meio ao caos, né? Porque estar na presença de Deus não quer dizer que você não vai passar por situações adversas, mas melhor com Deus do que sem Deus, concorda? Depois desse dia eu nunca mais coloquei meus pés numa escola de samba, nunca mais eu desfilei. Já aconteceu dos desfiles anteriores, aconteceram coisas, mas que são mais engraçadas do que tragédias em si. Que eu posso contar pra vocês depois, se vocês quiserem também. Só comentar aqui que eu conto pra vocês. São histórias cômicas, mas assim, não são de tragédias. Essa história do desfile da Murilo da Tijuca me veio à cabeça um ano atrás e eu falei, em algum momento eu vou dar esse testemunho. E como eu comecei a fazer essa série pro YouTube, chamada Chocolate Crente, que tem versão vertical e versão horizontal, como essa que eu tô fazendo pra vocês, as coisas mudaram. E hoje eu vejo esses desfiles, eles estão cada vez mais pesados, cada vez mais se fala de outras coisas que não se alinham com a vida, né? E quando eu falo a vida é porque você conhece a frase, né? Eu sou a verdade e o caminho. Ninguém virá a mim, ninguém vai a Deus se não for por mim, né? Eu fiquei pensativo. Eu não me ponho mais nessas situações. E também não tenho nada contra. Vão falar que eu tenho alguma coisa contra, não tenho algo contra. Vão distorcer esse vídeo em algum momento. Mas é que hoje, com a maturidade que eu tenho, com a idade que eu tenho, já tenho cabelo branco. Eu sei o que eu quero e o que eu não quero. Eu sei o que me faz bem e o que não me faz bem. O que faz sentido pra mim e o que não faz. Você que tá desfilando, ou quer desfilar, vê se vale a pena. Veja o porquê. O que você tá querendo. É a fama, é o ego. Eu tive sorte. 20 outras pessoas não tiveram. Até o próximo vídeo.